Tudo bem? Bom dia. Hoje eu quero meditar com você em um pequeno versículo do Evangelho de Mateus, o Evangelho que foi escrito para os judeus aproximadamente entre 45 e 66 depois de Cristo. Mateus escreve para os judeus da Palestina, tentando revelar quem era de fato a pessoa de Jesus. E para que houvesse uma aceitabilidade, uma confiança no livro que ele estava fazendo, Mateus, de forma muito sábia, começa escrevendo o seu evangelho baseado na genealogia de Cristo, para mostrar aos judeus a origem de Jesus, para que através dessa genealogia Jesus fosse entendido e melhor compreendido e aceito pelos seus conterrâneos, pelos judeus. Agora, algo me chama muita atenção na genealogia de Jesus, baseada em Mateus, já que ele começa o seu livro com a genealogia para que dê mais confiança. Tem um texto aqui que me causa assim, uma certa inquietude. É capítulo 1 de Mateus, versículo de número 6. Mateus fala assim, confira aí. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, vírgula, da que fora mulher de Urias. Vamos ler esse texto agora, sem o finalzinho, preste bem atenção. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Versículo 7, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Perdeu o sentido? Não. Se nós lêssemos sem esse finalzinho do versículo, a genealogia não perderia o sentido e muito menos a sua corrente. Mas Mateus, ele escreve e fala assim, ora, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Você sabe que episódio Mateus está citando, ou está se referindo? Ele está se referindo ao delito de Davi, ao adultério de Davi. Ele não poderia omitir isso? Ele não poderia deixar isso de lado? Ele não poderia simplesmente não escrever? Mas por que ele escreve? Aí que vem a grande revelação desse texto. E eu quero dizer para você o seguinte, Mateus, quando nos escreve isso, ele quer nos ensinar algumas verdades. A primeira verdade é que a Bíblia é imparcial. A Bíblia não foi escrita para o que eu acho ou penso, para o que eu quero ou desejo. A Bíblia foi escrita como Deus determinou e para o seu fim. E para esse fim, Deus vai cumprir, ou esse fim Deus vai executar. Ela é imparcial, por isso muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque a Bíblia é como um espelho que reflete as nossas falhas e delitos. Segundo, Mateus nos ensina aqui que, assim como Davi, nós somos humanos e podemos errar. Ora, Davi, apesar de ser venerado até hoje, se você for em Israel, tem um lugar que dizem que ainda está o corpo de Davi, onde tem um cartaz de exaltação ao rei Davi. Mas mesmo com toda mesmo com todo esse valor para os judeus, mesmo com toda essa importância para a nação, ele é um homem comum, ele podia errar. Por que você acha que você não pode errar? Nós podemos errar, nós somos humanos. Não podemos permanecer no erro. E por último, ele tenta nos ensinar o seguinte, que nós devemos acreditar no perdão de Deus. Davi pecou, Davi errou, mas mesmo assim, depois do seu arrependimento, depois da sua mudança de mente, de conduta, Deus o abençoou. Meu amado, meu irmão, entenda isso. Deus é um Deus de perdão. Deus é um Deus de misericórdia. Aprenda com Mateus e viva essa verdade. Entenda essa verdade. Você é humano, você pode errar, mas Deus é poderoso para te perdoar. Mas a Bíblia fala o seguinte, eu finalizo essa palavra com esse texto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.